Como é que é, malta? Ei, eu já não gravava há tanto tempo, isto é tão estranho. Estar a gravar outra vez, estar aqui em Viseu, no setup, no sótão, outra vez a gravar. Já foi há uma eternidade desde que gravava um podcast destes. Mas, pronto, confinamento novo. Claro que tinha que voltar ao podcast para continuar a manter a sanidade mental. Este confinamento está a ser muito mais difícil que o outro. Não sei o que é que se anda a passar, talvez porque nós sabemos o que é que esperamos, o que é que temos pela frente, mas este está-me a custar mesmo muito mais e está a ser mesmo há pouco tempo. Eu vim para Viseu, nem sei bem quando, acho que foi no dia 23, talvez, de janeiro, e acho que agora é dia 8, aquele clássico, não saber os dias da semana. Mas pá, tem sido mesmo difícil, não sei bem porquê. Acho que como já tivemos uma quarentena o ano passado, já sabemos o que é que vamos contar, ficámos imenso tempo. Mas na altura não sabíamos quanto tempo é que íamos ficar, aquilo era sempre de 15 em 15 dias, apesar de depois uma pessoa já se esquecer e já nem vê tipo de 15 em 15 dias. Mas é mesmo estranho, porque agora sinto que estou a passar muito pior. Talvez também porque também é inverno e no último confinamento estava calor, então estava a falar isso há bocado com a Mar. Porque eu estava a dizer que pronto, eu trouxe as minhas cenas todas de Lisboa para cá para Viseu para ficar cá no confinamento, porque já sabia que isto não ia ser só 15 dias, que ia ser imenso tempo. Então trouxe as coisas todas e montei ali embaixo barraca na minha sala. Pronto, basicamente é o meu espaço, tenho lá o computador fixo com as minhas cenas todas e tenho os aquecedores, os radiadores ligados, estão todos lá sempre quentinho. Mas estava a tentar gravar lá embaixo e ouve-se tudo, porque aquilo é mesmo à frente da cozinha e do escritório, que é onde os meus pais estão. Então decidi vir gravar outra vez cá para cima, para o sótão. Só que o sótão está gelado, porque tenho o aquecimento desligado, nem é bem cá acima, e está mesmo gelado. E estava-me a lembrar de quando estava a gravar o podcast cá em cima, e no último confinamento este foi sempre o meu spot, estava aqui sempre com o PC, ou a ver filmes, ou séries, ou a estudar, ou whatever. Estava super calor, porque batia aqui o sol, tem mesmo uma pequena janelinha aqui no sótão, que é aquelas assoalhadas, assim com o teto torto, e eu estou aqui debaixo de uma janelinha. Só que agora é ao contrário. Está um frio aqui em cima, estou aqui com um cobertorzinho no spot, mas está a ser mesmo nostálgico. E até vou ser sincero, já estava para gravar o podcast há uns dias, só que não sei, estava-me a sentir mesmo nervoso, porque como já não gravava há imenso tempo, já nem sabia bem o que dizer. Mas agora que comecei já estou mais tranquilo e tenho uma lista gigante de coisas para dizer, até porque acho que o último podcast foi em julho de 2020 e desde aí as coisas mudaram imenso em todos os aspectos. Para ser sincero, eu até era para ter ouvido o último episódio só para ter mais ou menos noção onde é que estava e como é que estavam as cenas, mas pá, acho que assim é mais natural do que estar a tentar lembrar-me como é que estava a minha vida ou assim. Só falar das cenas mais recentes, das cenas mais importantes, e acho que assim fica mais bacana. Então, desde que fiz o último podcast, o que é que mudou? Primeiro, mudou a temporada do podcast, como é óbvio. Tipo, a imagem do podcast, como vocês também devem ter visto agora, o jingle do podcast também mudou. O último tinha sido feito pelo Coastal, que é um amigo meu. Podem ir ao Spotify ver, que ele também tem lançado umas coisas muito bacanas. E desta vez é o Damik, que é outro amigo meu, que eles também às vezes tocam juntos. É o Damik, passem lá, eu vou deixar o link depois na descrição do podcast. E ele foi grande bacana. Eu pedi-lhe, ele mandou-me depois eu pedi-lhe outro para comparar, e queria assim uma coisa mais animada, mais jazz. Ele mandou-me dois e eu escolhi este, acho que está na vibe certa.
e ele mandou-me isto ontem à noite e eu disse-lhe que pronto, hoje ia ouvir com mais calma, ia estar a ver qual é que ia escolher e disse-lhe há bocado, pá, sentei-me aqui em cima no sótão, estava a ouvir os 2 podcasts e sinceramente senti mesmo o segundo que ele mandou, então pronto, acho que foi esse que ficou, mas depois também, pá, isto é bué estúpido, parece, já não estou mesmo nada habituado a falar para vocês, não é sozinho, mas para vocês, e estar a dizer para depois dizerem o que é que acham, o que é que acham das coisas, já estou mesmo desabituado. Mas já sabem, mandem mensagens lá no Instagram a dizer se curtem, se não curtem, o que é que estão a achar. Eu lembro-me que isso era uma coisa que já estava a acontecer mais no final quando eu parei, mas pronto, depois a vida encarregou-se de me encher de coisas e pronto, eu tive que parar um bocado com o podcast, mas pronto, agora season nova, espero voltar e em força e não parar outra vez. Mais updates, a Mar, entretanto, entrou para uma junior empresa também. Da última vez era só eu que estava na Junitec, ela agora também entrou para a Lisbon, também um bocadinho pelo feedback que eu lhe dei, e ela também viu o crescimento que eu tive quando entrei para a Junitec e a produtividade e o estilo de coisas que fazíamos, o estilo de atividades, de eventos, formações. Então ela também entrou, agora é mesmo engraçado porque somos um casal de junior empresários e vamos falando sempre, ela vai falando da Lisbon, eu vou falando da Junitec e é mesmo engraçado até porque há uma competiçãozinha já natural entre a Lisbon e a Junitec e nós agora também sentimos isso muito um com o outro. Ela está sempre a falar da Lisbon e está sempre a dizer o que é melhor na Lisbon e eu estou sempre a dizer o que é melhor na Junitec e tudo mais e é muito engraçado. Entretanto, eu não sei se no último também já tinha dito, mas agora passei para coordenador do departamento de marketing, então também tem sido uma experiência nova, tem-me desafiado imenso. No início era um bocadinho mais difícil não era de conciliar, mas foi uma coisa que tive que me habituar e há um certo conjunto de responsabilidades que antes não tinha, nem nunca tinha tido, assim, responsabilidades mais a sério. E pronto, agora é gerir um grupo de 6 pessoas, mais as pessoas que estão no TechStorm, que também são do departamento de marketing. Tem sido desafiante, mas tenho andado a curtir imenso. Agora que estamos aqui no podcast, também estou a receber coisas no Slack, deixem-me cá fechar isto, porque isto também é uma coisa que é um bocado difícil de desligar. Mas tenho estado a adorar, desde eventos que tive a sorte de antes do confinamento, poder ir a 2 eventos presenciais e conhecer pessoas de outras junior empresas, ver o que é a realidade do movimento junior português, ver um bocado também a diferença da Junitec com as outras junior empresas, as diferenças de core businesses. Tem sido incrível. Tenho crescido imenso como pessoa, não só pela experiência, mas também pelas pessoas que tenho conhecido na Junitec, especialmente agora que a malta do plenário, a direção e os outros coordenadores, nós temos um bonding gigante, e acho que isso também é incrível. Nós desde sempre ficámos logo amigos, nós tivemos uma passagem de pasta no verão e desde aí que nós tivemos uma ligação gigante. Depois nas férias também tivemos algumas vezes juntos e trabalhar com eles é incrível. Por isso também tem sido muito, muito interessante nesse sentido. Agora mais recentemente, depois do Natal, decidi criar uma loja de dropshipping. Eu acho que era uma coisa que eu já tinha falado aqui, que já tinha feito, já tinha criado 2 lojas, mas nunca tinha sido nada muito, muito a sério, que eu me tivesse dedicado há bastante tempo. Mas este ano, depois do Natal, criei uma loja de dropshipping. Sei que talvez haja pessoas que não saibam o que é dropshipping, eu acho que já falei anteriormente, mas basicamente é comprar, basicamente é o que todas as lojas fazem, mas é comprar coisas numa loja, vender noutra e vender na tua, sem nunca ter inventário. Ou seja, a pessoa compra-me a mim, por exemplo, sei lá, uma bola qualquer, para, por exemplo, um dos artigos que eu estou a vender. Minha loja é uma loja de animais de estimação, brinquedos e assim, e a pessoa vai ao meu site, compra, sei lá, uma bola de brincar para o cão, e o que eu faço é, eu compro
noutra loja, mais barato, e mando diretamente para a casa da pessoa e a pessoa recebe o produto e eu fico com a diferença entre o que ela me pagou e o produto. Isto não está ainda muito avançado, se bem que já começou e já fiz algum dinheiro com isso, mas agora, antes dos exames, tive que meter um bocado em pausa para me aplicar nos exames e tudo mais, e agora é que estou a voltar outra vez com isto, estou a fazer as cenas todas direitinhas, que é para começar agora a investir também em anúncios do Facebook, porque o verdadeiro desafio do dropshipping é continuar a mandar pessoas para a loja. Então é preciso gastar um bocado em marketing digital, mas graças a Deus, por acaso, a Junitech também me tem ajudado imenso nisso. Eu já tinha alguma experiência também por causa das outras experiências com dropshipping que eu já tinha tido, mas agora a Junitech também me proporcionou usar imenso Facebook Ads, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, porque é que não funciona, como é que funciona tudo direitinho. Então tem sido também, acho que também vai ser mais fácil do que das outras vezes, porque já tenho alguma experiência com as ferramentas. Desde o Natal também comecei a investigar um pouco mais sobre criptomoedas, até porque eu tenho um amigo meu que também, dois amigos meus na realidade, que também estão dentro do assunto, e nós vamos falando imenso sobre isso. Então comecei a pesquisar um bocado mais sobre isso e comecei a investir um bocado também em Ethereum, Bitcoin e essas coisas. E deparei-me com uma coisa que, especialmente para mim, porque eu sempre fui um bocado nerd com os jogos e não sei o quê, fiquei mesmo curioso, que é, há uma cripto que é basicamente um jogo, a economia de um jogo, sei lá, imaginem uma coisa que toda a gente perceba, sei lá, por exemplo, no Farmville havia aquelas moedas, imaginem que era tipo um jogo tipo o Farmville. Tens aquelas moedas, só que aquelas moedas, em vez de serem uma moeda completamente virtual que não tem valor nenhum real, as moedas do jogo correspondem mesmo a dinheiro da vida real, é uma cripto, com toda a tecnologia blockchain por detrás disso e tudo mais. E eu achei isso mesmo interessante, então fui investigar mais sobre isso, até porque há umas coisas que são airdrops, que vocês, se virem alguns vídeos sobre criptomoedas novas que estão a sair e a serem lançadas, se vocês virem alguns vídeos a explicarem como é que elas são e assim depois fizerem um quiz, vocês recebem um airdrop, que é basicamente umas moedas de graça. E foi assim que eu aprendi também sobre Sand, que é esta moeda que eu estou a dizer, que é a moeda do jogo Sandbox. E então, a investigar mais, o que é que eu descobri? Que eles vendem real estate online, ou seja, sei lá, por exemplo, imaginem uma ilha no jogo, corresponde mesmo, tipo, tem mesmo um dono como se fosse na vida real, sei lá, tipo um prédio ou assim, e as pessoas ganham mesmo tipo os lucros da ilha, ou seja, tipo rendas, e tipo, se as pessoas explorarem minérios, ou não sei bem como é que funciona o jogo, mas se explorarem cenas na ilha, a pessoa dona da ilha também recebe uma percentagem, e é como se fosse real estate online. E eu achei isso um conceito mesmo crazy. Como é que, tipo, para onde é que está a ir a realidade, como é que está a ir a tecnologia e tudo mais. Eu acho isso mesmo fascinante. Isto era uma das coisas que eu queria aqui partilhar, até porque se vocês se interessam por tecnologia e assim, e por criptomoedas, acho que é uma que faz muito sentido pesquisar, não só pelo valor que está a crescer imenso, mas só pela tecnologia e pelo conceito em si, que eu achei bastante engraçado. Outra coisa que também tinha aqui foi até a Mar que me mostrou no outro dia. Acho que até, não sei se foi quando ela veio cá, porque ela veio cá para a passagem da Ana Viseu e ficou cá uns dias depois, por causa daquela, não sei se lembra daquela bloqueio de fronteira, não é de fronteiras, não se podia viajar entre concelhos até dia 4, lá o que é que foi, então ela ficou aqui uns dias. E não sei se foi aí ou se foi mais recentemente, mas ela mandou-me uma entrevista. Uma entrevista não, foi um podcast que se chama A Beleza das Pequenas Coisas, que é do Expresso. E
E era o podcast com o Herman José. E eu fiquei um bocado à toa quando ela me disse para ir ver, até porque pá, conhecia o Herman, mas conhecia um bocadinho por alto, não conhecia muito o que era tipo o Herman enquanto pessoa, só conhecia um bocado das coisas que ele fazia e que era um comediante e que me mandava umas graçolas. Mas ela mandou-me este podcast e ela mandou tipo o link e depois disse: devias ver, tu acho que ias curtir imenso dele. E eu, what the fuck? E ela, vai ouvir, não sei o quê. E depois, o que é que aconteceu? Nós estamos a fazer como fizemos no primeiro confinamento, que é, vamos tendo uns zooms e vamos vendo umas séries e uns filmes juntos. E eu disse-lhe se ela não queria ouvir o podcast comigo. Então ouvimos os dois ao mesmo tempo. Ela ouviu outra vez, coitada, lá fez o frete, mas ouvimos os dois ao mesmo tempo. E quando estávamos a ouvir, eu percebi-me que ele é mesmo ganda pessoa. Eu não tinha mesmo noção de como é que ele era, mas pronto, por trás daquela figura de fazer piadas e tudo mais, ele é mesmo culto e é uma pessoa mesmo interessante. E ouvi-la falar estava-me a dar imensa pica de pá, não sei, de mandar mensagem. Pá, eu sei que é uma coisa ridícula, mas uma das coisas também que a Janitec me fez mudar nesse sentido, especialmente uma pessoa na Janitec que ele faz isso imenso, que é o Serralheiro. Ele sempre que tipo, vê uma pessoa interessante ou assim, ele manda sempre mensagem. Às vezes pode nem dar em nada, mas manda mensagem e tenta combinar um café ou assim. E isso é uma mentalidade que ele por acaso também me passou. E estava imenso a mandar mensagem tipo, pá, só para falar ou só para trocar umas ideias ou assim. E achei mesmo interessante. Ele viajou imenso. E há um dos sítios que, de longe, que é a minha viagem de sonho, era ir a Nova York. E ele já foi, acho que ele vai uma vez por ano a Nova York. E é incrível. Pá, todas as histórias que ele tem, as pessoas que ele conhece, as pessoas com que ele se rodeia, as vivências que ele tem, tipo o estilo de vida, a forma como ele olha para a vida. Eu acho incrível. Se vocês puderem e tiverem interesse, vão ver o podcast A Beleza das Pequenas Coisas, a entrevista com o Herman, que eu acho que está mesmo incrível. Só que pá, há uma coisa que me estava a irritar um bocado nessa entrevista, que é o entrevistador. Eu não curti muito dele. Depois também fui ouvir outros podcasts e pá, não sei se curto muito do entrevistador, mas ele tem um riso tipo, mesmo falso. Então, tipo, o Herman às vezes manda uma piadinha, um clássico daquelas boquinhas de Herman, ou aquelas piadinhas mais porcas de Herman, e ele ria-se imenso. Mas notava-se que era um riso mesmo falso e estragava imenso o flow, porque às vezes as piadas até metiam piada, mas depois vias que era um riso mesmo muito forçado e pá, não sei, senti que estragou um bocado a entrevista, mas mesmo assim vão ver, porque pá, eu acho que vale imensa pena. Depois, no seguimento disto do podcast, quis logo ir ver mais cenas sobre ele, então fui ver Maluco Beleza e senti outra vez a mesma coisa, que é Herman, pá, 5 estrelas, entrevista mesmo bacana. Mas depois, eu acho que já tinha falado aqui também disto do Rui Unas, não sei, sinto sempre que as cenas são muito forçadas. E, por exemplo, o início estava a ser muito bacana, não sei o quê, e depois há perguntas completamente descabidas, que eu não, pá, eu por acaso não apontei nenhuma, mas, sei lá, está a ser uma conversa mesmo interessante, um flow mesmo bacana, e depois de repente manda tipo uma pergunta à toa. E pronto, eu também percebo que é aquilo, pronto, é uma cena na hora, e as perguntas, pá, às vezes são um bocado puxadas só para não deixar morrer a conversa, mas mesmo assim senti que foi, pá, não sei, estava a sentir sempre dinâmicas estranhas, quer numa entrevista, quer na outra. Pá, yeah. Mas o Herman ir uma vez por ano, acho que era uma vez por ano que ele disse, a Nova Iorque é incrível. Mesmo incrível. E por acaso, por falar em Nova Iorque, eu e a Mar também, a última série que nós vimos. Eu não sei se vocês têm Netflix ou não, mas se tiverem, pá, eu não consigo estressar isto mesmo o suficiente. Epá, eu ia dizer stress is enough, epá, que estupidez. Mas eu não consigo mesmo dizer isto suficientemente vezes. Aí é bem, onde é que eu já estou? Pronto,
pronto, já está uma confusão de inglês e português na minha cabeça. Mas esquecendo este nó que me deu agora na cabeça, têm mesmo que ir ver uma série que saiu no Netflix do Scorsese, que é Pretend It's a City, que é com uma comediante barra escritora barra whatever, ela sempre fez um bocado de tudo. Que ela chama-se Fran Lebowitz. E basicamente é como o nome indica, é Pretend It's a City, e é um bocado a crítica dela às pessoas. E o que ela diz é basicamente tipo, pá, finjam um bocado que estão numa cidade, que estão a viver com outras pessoas e não sei o quê. E é um bocado também essa crítica à forma como as pessoas vivem. Por exemplo, uma coisa muito comum que também senti imenso em em Nova York, quem me dera, em Lisboa, é, por exemplo, quando vocês saem do metro e estão a caminhar e há imenso espaço, ou mesmo na rua, isso também acontece, há imenso espaço no passeio. E eu tenho a certeza que vocês também já passaram por isso e já pensaram nisto, que é, se vocês não se desviar, há pessoas que não se desviam. E eu acho isso ridículo. E ela também fala muito sobre isso, que especialmente com os telemóveis e tudo mais, isto ficou muito pior. Mas ela fala muito nisso, e ela fala em imensas cenas com... Eu estou aqui a ver o que é que eu tenho aqui escrito, e nota-se mesmo que eu estava a ver e a escrever isto com sono, porque eu tenho Nova York, quero ir, mas com ganda... estupidez, eu é que estava a ler mal. E eu depois apontei aqui, pronto, aquilo, como vocês podem imaginar, Martin Scorsese, está tudo muito bem gravado e está uma dinâmica mesmo bacana, porque aquilo não é como se fosse uma entrevista, apesar de ser um bocado, é ela sempre a falar, tipo, os episódios todos, é só ela a falar, os episódios todos. Depois, pronto, o Scorsese é quem está como se fosse, entre aspas, a fazer a entrevista. Que estupidez, acabei de fazer entre aspas o gesto, como se vocês me tivessem a ver, que estupidez. Mas pronto, é como se fosse ele a fazer a entrevista e está um flow, incrível. Primeiro, ela tem uma retórica gigante, então ela a falar, ela cativa imensas, mas com a forma que ela fala, mas não é só, por exemplo, tipo as expressões e sim, é mesmo, sei lá, a linguagem corporal, tudo. Eu adorei. Primeiro fiquei completamente apaixonado pela personagem que é tipo Fran Lebowitz e por acaso também já tenho aqui mais umas coisas apontadas para ir ver sobre ela, mas eu acho que ficou incrível. E como eu estava a dizer, sendo o Martin Scorsese, claro que aquilo ia estar muito bem gravado, mas a forma como ele gravou a conversa, os sítios que escolheu, eu acho que ele captou muito bem também a essência de Nova York. E se eu já estava apaixonado para ir, fiquei ainda mais. E por isso é que eu apontei isto aqui. É que eu quero ir imenso a Nova York, mas eu sinto que, por exemplo, se eu guardar agora um guito e salvar imenso dinheiro para depois ir fazer umas férias para lá, eu sinto que ia ter que ser com ganda budget, porque primeiro eu já tenho uma imagem de Nova York na minha cabeça, que se não for com ganda budget e para ver tudo, vai ser ganda flop, porque se for lá só para ver as cenas mais básicas e que não têm tanto interesse, não vou curtir tanto. Então eu acho que se fosse para ir, tinha que ser mesmo com ganda budget, ver tudo, tudo com calma, e ir a todos os sítios, ir a sítios que tenho planeado, ir a sítios que não tenho planeado, ir andar à toa. E eu sinto que se guardar agora dinheiro, provavelmente é que Nova Iorque é caríssimo, ia conseguir ir, sei lá, uma semana e sinto que me ia saber a pouco. Então eu acho que ia precisar mesmo de ser com grande budget e de ir, não sei, 2 semanas no mínimo, mas um mês. Eu não digo que um mês inteiro em Nova Iorque, mas só a ver Nova Iorque, mas pelo menos 2 semanas acho que era o ideal. E outra coisa que aquilo é uma minissérie com 7 episódios e eu acho que aquilo é mesmo uma coisa muito rica em conteúdo. E ela fala de mais outras 2 coisas que eu também gostava de abordar, porque foram coisas que me deixaram pensar. Que é, isto não são spoilers, são pequenas coisas que ela vai falando, portanto podem ver que não vos vou estar a estragar a série.
Mas ela fala um pouco também do que é tipo agora os putos mais novos usarem todos tecnologia, sei lá, putos com 2 anos a mexerem em iPads e não sei o que mais. E acho que alguém, depois aquilo também tem certos de eventos que aconteceram mesmo na vida real, em que são entrevistas em palco, depois o público também pode fazer algumas entrevistas. E acho que houve uma pessoa que lhe perguntou se achava que os putos que se iam ser melhores ou piores no futuro por estarem sempre só naquela bolha e de não verem o mundo real e não sei o que mais. E ela era uma coisa que eu sempre pensava, não, claro que vão ser, claro que vai ser meio estranho, tipo, não vão saber viver bem na vida porque estão sempre habituados a só estar ali no computador, mesmo as capacidades sociais vão ser muito aquém comparado com as outras gerações. Mas ela disse uma coisa que me deixou a pensar e que se calhar me até mudou um bocado a minha opinião sobre o assunto, que é, ela disse, sim, primeiro nenhum de nós consegue tipo, saber se vai ser melhores ou piores. Claro que há aqueles estudos que dizem que se calhar vão ser melhores na escola ou piores noutras coisas ou coisas assim. Mas no futuro, se para a sociedade vão ser mais úteis, menos úteis, se vai haver falhas, se não vai haver falhas, ninguém consegue prever. E ela dizia isto, porquê? E é uma coisa que é verdade, que é, eles, tudo bem, eles estão sempre nos iPads e não sei o que mais, mas se calhar vão ser piores no mundo em que nós vivemos agora, mas o mundo em que eles vão viver não vai ser igual agora, vai ser um mundo dos iPads em que toda a gente vai ter crescido na mesma forma, e essa tecnologia já está avançada agora, quando for na altura deles vai estar ainda muito mais avançada. Então o que ela estava a dizer é isso, nós se calhar até podemos pensar que vão ser piores, mas se calhar até vão ser melhores porque já cresceram desde sempre, então têm uma habituação diferente a isto que são as tecnologias. E eu fiquei a pensar, isto é mesmo verdade, porque eu sinto que nós já somos um bocado assim também, que é, sei lá, eu tive o meu primeiro telemóvel, claro que não era tipo um smartphone, era um daqueles que só dava para mandar mensagem e para ligar, mas eu tive o primeiro telemóvel quando? No quarto ano, no quinto ano, lembro-me perfeitamente qual é que era o telemóvel, que era da minha mãe antes, e quando ela comprou outro ela deu-me, só para lhe mandar mensagem, não sei o que mais. E sinto que tipo, nós já começámos a conviver muito mais com isso porque há uma clara diferença entre nós e os nossos pais, que nós sabemos mexer em tudo, apesar dos nossos pais também se terem habituado a mexer com os computadores e com não sei o que mais, há uma facilidade que nós temos que eles não têm. E também sinto muito que é por nós termos sido mais novos quando começámos a contactar com estas tecnologias. E eu sinto que com estes putos ainda vai ser exponencialmente maior essa diferença, porque eles nem sabem o que é viver sem nada, sem telemóveis, sem nada. E se a tecnologia continuar a expandir e evoluir à velocidade que tem evoluído, na altura deles, eles vão estar muito mais preparados para se adaptarem às tecnologias que existem do que nós. E eu achei mesmo uma visão que eu nunca tinha, se calhar eu é que sou estúpido, mas nunca tinha bem olhado para desta forma para esta situação. Mas é mesmo verdade. E depois ela ainda diz outra coisa que um bocado no seguimento disto também, que eu também achei mesmo interessante, que é quando ela fala com alguém mais nova e assim, isto em relação a gostos musicais, a gostos de leitura, a gostos de filmes e assim, quando ela falava com alguém de coisas, de músicas e de filmes da idade dela, ela sabia exatamente criar uma imagem sobre aquela pessoa, sei lá. Se ouvia Elvis, ela tinha uma ideia concreta do mais ou menos como é que era aquela pessoa, do que é que ela gostava e assim. Se dissesse que gostava, sei lá, dos Beatles, se calhar uma imagem completamente diferente. E isto é outra coisa que eu nunca tinha dado conta, e que ela diz que é, por exemplo, se eu estiver a falar com uma pessoa da nossa idade e essa pessoa me disser que curte ouvir Arctic Monkeys, curte ouvir mais não sei o quê, e a outra vira-se e diz, eu curto ouvir Taylor Swift, são duas pessoas que são completamente diferentes e tu tens essa noção porque conheces as pessoas, os estereótipos, os clássicos estereótipos de pessoas que ouvem Taylor Swift, e nada contra, são escolhas válidas. Mas o que eu estou a dizer há claramente uma diferença de personalidades e uma diferença de gostos
e de interesses. Então o que ela diz é, ela quando fala com pessoas da idade dela, assim, mais velhas, ela, consoante os livros que as pessoas leem, a música que as pessoas ouvem, ela tem logo uma percepção do que é essa pessoa. E quando fala com uma pessoa mais nova, ela não tem completamente noção. Porque, sei lá, ela está no metro e vê alguém a ler um livro. E ela fica, mas porquê é que tu haverias de estar a ler esse livro? Mas isso também é porque ela não percebe bem como é que é a pessoa. E é a mesma coisa não só em livros, mas por exemplo em músicas. Quando está a falar com alguém e alguém lhe diz que, por exemplo, até pode ser Arctic Monkeys. Ele diz, curto imenso de ouvir Arctic Monkeys. E ela nem sabe bem quem é que são os Arctic Monkeys. Tipo, já ouviu falar, mas também não tem nem bem noção do que é a música deles, nem noção do estilo de pessoa que ouve a música deles. E isso é uma cena que é mesmo interessante de se pensar, porque isso já acontece, por exemplo, com os nossos pais. Tipo, os nossos pais ouviam músicas diferentes de nós e nós não fazemos ideia, a maior parte das pessoas não faz ideia de que estilo de música e que estilo de música é que e o que é que aquele estilo de música representa em termos de personalidades. E eu achei isso uma cena porque nem nunca me tinha passado pela cabeça que isto é mesmo uma cena que é nós, tipo, como é óbvio, nós associamos sempre um estilo de pessoas e até julgamos um bocado as pessoas pelos seus gostos musicais e assim, mas nós só conseguimos fazer isso em relação às pessoas contemporâneas da nossa geração, porque não dá para extrapolar para outras gerações. E isto foi uma das coisas que eu estava a ver isto à noite e eu fiquei mesmo tipo, ok, nunca tinha pensado nisto e faz mesmo muito sentido. Mas pronto, também já chega de pretendidos assim, vão ver e mandei mensagem sobre a série porque eu adorei a série e gostava imenso de falar com vocês sobre isso. Mas outra coisa que eu tenho aqui apontado é no seguimento também destes documentários e destes filmes que eu tenho andado a ouvir e a ver. Anda-me a gostar imenso estar muito tempo a ver qualquer coisa. E tenho feito cestas quase todos os dias à tarde, que é uma cena que eu nunca fazia. Eu sempre julgava as pessoas que tiravam cestas, desde sempre. Os meus pais tiravam sempre cestas e não sei o quê, e eu agora não consigo não dormir à tarde. Por acaso hoje não dormi porque tinha imensas cenas para fazer, mas tarde de férias, ou por exemplo os meus pais que tipo, às vezes não têm que trabalhar ao fim de semana, eu agora percebo porque cestas. É que cestas é uma cena bué da bacana. E julgava imenso, mas queria só partilhar que os sonhos nas cestas é uma cena estúpida. E é uma cena que eu gostava de começar a fazer, que é sempre ter um caderninho ou uma cena qualquer de quando acordar um sonho crazy, tipo escrever lá para não me esquecer. Porque eu juro, eu tenho sonhos que eu às vezes acordo, esqueço-me completamente dos sonhos, mas lembro-me mais ou menos das sensações que estava a ter. E lembro-me de pensar, tipo, ganda sonho quando acordar. E tenho bué. E isso também é aquela clássica conversa que se calhar era ganda sonho, mas na realidade nem era nada ganda sonho, mas na altura, tipo, o teu cérebro estava a funcionar de uma certa forma que te faz pensar que estavas a ter ganda sonho, mas na realidade nem estavas a ter. Mas curtia imenso de guardar os sonhos e depois de analisar, tipo, um bocado as cenas, porque eu sinto sempre que me lembro de algum sonho, as cenas são sempre bué da à toa. E para além de serem à toa, sei lá, tipo, neste momento estou nesta sala, mas tipo, de repente estou noutra sala e faz tudo sentido. Tipo, teletransportei-me no espaço, ou as cenas mudaram completamente o rumo e faz sempre tudo sentido. Deixa-me só ver aqui as horas. Aí é bem, já estamos em 30 minutos. Pois, já não estou habituado a controlar o tempo. Deixem-me levar. E desde já quero dizer que estava bué nervoso para gravar, porque achava que já não é que já não tinha jeito, porque nunca tive jeito, mas achava que ia ser mesmo estranho estar a gravar outra vez, e está-me a sair mesmo natural e sinceramente está-me a fazer mesmo muito bem à alma estar outra vez com o podcast, porque isto era um projeto que eu adorava fazer e que não sei não sei, claro que sei porque é que deixei de fazer, que eu estava mesmo cheio de coisas e não estava a conseguir conciliar, mas sinto que primeiro agora já consigo conciliar muito melhor também com o trabalho e com a universidade e assim os meus projetos, mas não sei, é que é mesmo diferente um podcast de, sei lá, estar a fazer uma cena qualquer para mim ou
ou por exemplo estar a trabalhar na loja ou assim, que também é uma cena minha, mas o podcast é uma cena mesmo terapêutica e eu faço isto, e claro que vocês ouvem assim, mas faço isto também muito por mim, para estimular também o pensamento. Por exemplo, esta conversa que tivemos aqui a ter sobre o Pretend Is a City é mesmo difícil. Estava a pensar nisto no outro dia. É mesmo difícil ter esta conversa com outra pessoa, porque quando estás a falar com uma pessoa, estás sempre a dizer a tua opinião e estás a ouvir a opinião de outra pessoa. E eu sinto que tipo, eu tenho as minhas opiniões e claro que vou pensando sobre os assuntos na minha cabeça e tudo mais, mas nunca consigo expandir muito a minha opinião. Sempre que estou a falar com alguém sobre opinião, sobre qualquer coisa, estás sempre a ser influenciado pela outra pessoa e a mudar, não é mudar, mas a ser influenciado pela opinião da outra pessoa enquanto estás a tentar expor a tua opinião. Isto é um bocado estúpido porque também não é bem assim, e claro que tu tens as tuas opiniões e não mudas as tuas opiniões pelas outras pessoas, mas eu sei que vocês estão a perceber, que é quando vocês estão a falar com uma pessoa, se calhar há coisas que não perceberam, ou se calhar há coisas que não tinham pensado e começam a concordar com outra pessoa, ou se calhar discordam, mas são sempre influenciados de certa forma pela opinião da outra pessoa, porque é uma conversa e é natural isso acontecer. E se calhar não conseguem expandir tanto a vossa opinião e a vossa visão das coisas sobre aquele assunto. E no podcast é uma coisa que dá imenso para fazer, e é uma das coisas que eu mais gosto, que é, por exemplo, para quem disse assim, foi um documentário que eu adorei e já falei um bocado também sobre ele com a Mar, mas é mesmo difícil de ter uma conversa com outra pessoa sobre uma opinião nossa, porque era aquilo que eu estava a dizer, tipo, inevitavelmente vais ter que estar numa conversa e vais concordar com outra pessoa, ou a pessoa depois se calhar discorda com uma parte tua e tu já não consegues pôr mais porque a pessoa está a falar sobre aquela parte, e também é mesmo chato, estás a falar com uma pessoa e estás a fazer uma apresentação sobre as tuas opiniões. E eu acho que o podcast, por acaso, é uma das melhores formas de fazer isto. Pronto, então para a próxima semana eu agora em todos os episódios gostava de deixar sempre as sugestões, outra vez como fazia um bocado na última semana. E uma coisa que eu queria fazer, que eu sei, é que eu apontei isto já há uma semana aqui para falar, porque eu já ando a adiar o podcast, a gravar o podcast. E uma cena que eu queria mesmo era tentar fazer uma semana vegetariana. Eu não quero ser vegetariano para o resto da vida, não para o resto da vida, mas durante muito tempo, porque eu adoro carne. E eu admiro imenso as pessoas que conseguem não comer carne, mas carne é mesmo uma das cenas que me dá mais satisfação de comer. E não consigo mesmo deixar de comer carne, mas gostava de pelo menos tentar fazer o esforço durante uma semana só para perceber verdadeiramente o esforço que é não comer carne. Porque eu tenho imensos amigos que são vegetarianos, ou que já foram vegetarianos, ou que já foram veganos, ou que são, e eu sempre admirei imenso, mas gostava mesmo de me meter na pele deles e perceber, não, as pessoas são vegetarianas, mas estão a fazer mesmo grande esforço. Claro que, pronto, é mais fácil para umas pessoas do que para outras, porque sei lá, há pessoas que não curtem assim tanto carne, ou não sei o que mais, mas mesmo assim é sempre louvável. E eu gostava de fazer isto por vários motivos, não só por saúde, mas exatamente para ver essa dificuldade e ver como as opções são reduzidas. Claro que estão cada vez mais a aumentar, mas como são reduzidas quando uma pessoa é vegetariana. E outra coisa que queria também sugerir para vocês era irem ouvir Fleetwood Mac, porque tem sido grande a vibe mesmo. A Mar estava-me a mandar há bocado e eu tinha aqui apontado para falar sobre isso, que é, eu deparei-me com a música há uns tempos, já não sei porquê, e comecei a ouvir imenso Fleetwood Mac, as músicas todas eu não conhecia muito, e agora é capaz de ser uma das minhas bandas favoritas. É mesmo um mood, quando vocês estão a ouvir as músicas, estão mesmo na vossa, depois começam a pensar sobre cenas, pelo menos é o que me acontece, é mesmo uma música que me transmite tranquilidade e que me mete sempre num mood super positivo. Malta, acho que para esta semana é isto, também já está a ficar muito longo, mas pronto, não se esqueçam de mandar mensagem no Instagram. O podcast vai estar sempre Spotify, podcast, whatever, e mandem mensagens, não sei quem é mesmo, já sei como é que é. Há muita malta que depois não manda mensagem, depois encontra na rua e diz sim, não sei o que, eu ouvi o teu podcast, depois queria falar, não sei, agora parece que são pessoas random, não, amigos meus que encontro na rua, dizem ouvi o teu podcast, muito bacana, não sei o que mais, falaste não sei do que,
pá, é fixe, pronto. Tipo, se estiverem a pensar nisso, mandem só mensagem, porque é mesmo engraçado até, mesmo para mim, porque é aquilo que eu estava a dizer, que pá, o podcast para mim é uma das formas de expor as minhas opiniões e as minhas ideias. Tipo, pá, claro que há pessoas que estão-se a cagar para as minhas opiniões, para as minhas ideias, e com toda a razão para isso, mas eu curto imenso de debater, tipo, ideias, opiniões, portanto, pá, não sei quem de mandar mensagens no Insta, e pá, até à próxima, espero que tenham gostado do novo jingle, e vão checar o The Mic no Spotify. Tchau, tchau, malta, até à próxima, fui!